Fala galerinha, beleza? Professor Careca na área e hoje a gente vai fazer o seguinte: finalmente vai chegar a segunda parte da aula sobre geografia urbana, os conceitos da geografia urbana e alguns fenômenos recentes que a gente vem observando no espaço das cidades. Dando assim continuidade a um primeiro vídeo lá de 2017, nos primórdios do canal, inclusive com um formato bem diferente desses vídeos que eu venho gravando recentemente. Então eu já vou deixar aí embaixo no primeiro comentário fixado um link para esse primeiro vídeo. Então a partir de agora a gente vai falar mais um pouco sobre o espaço urbano. Bora lá! Antes de seguir em frente, eu já te peço aí para curtir esse vídeo, comentar, dar dicas sobre temas que você gostaria que eu trouxesse para cá nessas aulas ou em comentários sobre a educação, sobre o Enem, sobre os processos de formação ou mesmo de inserção na universidade, ou seja lá qual for o assunto. Também te peço para me seguir nas redes sociais, onde inclusive em algumas delas eu estou lançando quase que diariamente uma questão do Enem comentada e resolvida. Então, vamos embora para a nossa apresentação. E aqui a gente tem duas imagens de espaços urbanos, um à esquerda do espaço urbano da cidade de São Paulo e aqui à direita no Rio de Janeiro, uma imagem que ela é muito chocante no sentido em que você tem um contraste, o contraste entre o prédio moderno, novo, envidraçado e em frente a ele o reflexo da favela, mostrando que o espaço urbano é também um espaço de contradições. Mas vamos começar revendo aqui um pouquinho do conceito do que é esse espaço urbano. A área de forte concentração populacional que funciona como polo de atração e onde predominam as atividades de indústria, serviço e comércio. Então, esse espaço urbano é o espaço da indústria, do comércio, dos serviços e também o espaço da população mais concentrada. Como é que esse espaço se desenvolveria? Como é que acontece esse processo de desenvolvimento de um espaço urbano ou a transformação do que seria antes um espaço rural num espaço urbano? Vamos trazer para cá um exemplo hipotético de uma área rural na qual eu tenho um entroncamento entre rodovias. Eu tenho um ponto aqui de bifurcação de uma rodovia e vamos imaginar que essa área rural toda aqui, de alguma forma, através da produção da agricultura ou da pecuária, vai concentrar um tanto de riqueza, um tanto de recursos. E aí a gente começa a observar o surgimento de um pequeno centro comercial e residencial, uma área que vai justamente concentrar os negócios, por menores que eles sejam, aí nessa área rural. E aí a gente começa a ver uma migração, principalmente a partir da mecanização do campo, uma migração para essa área, visto que essa área vai começar a concentrar um comércio, vai começar a gerar uma oferta de empregos, de serviços e junto com esses serviços, esse comércio, o emprego, talvez sim, talvez não, alguma atividade industrial e vai com isso atrair essa mão de obra que está sendo dispensada lá no campo em função principalmente da mecanização, mas também da concentração fundiária. Então, seguindo em frente, a gente percebe que surge ali uma pequena zona central urbana, o início de um processo de urbanização. Depois vão surgindo no entorno dessa pequena área central novas residências, talvez indústrias, mais comércio, vai rolando uma expansão desse espaço. Vai rolando aquilo que a gente chama de processo de suburbanização. Com o passar do tempo, é comum que a gente veja mais expansão desse espaço urbano
com as áreas rurais próximas se tornando áreas industriais, às vezes mesmo com a formação, a construção de um distrito industrial que geralmente são construídos em áreas distantes dessa área central. Isso você vai ver no vídeo anterior sobre urbanização, quando eu falo em áreas funcionais das cidades. Então, seguindo aqui, a gente começa a ver essa expansão para as áreas um pouco mais distantes desse centro, desse subúrbio mais próximo, onde surge esse processo de periferização, essa expansão urbana, e no final o que a gente tem é aquela mancha ou malha urbana formada seguindo um formato, um caminho. Nesse caso aqui, percebam, eu tenho um triângulo de cabeça para baixo que segue justamente o formato do deslocamento desses produtos que serão negociados aqui na cidade, o escoamento da produção que pode acontecer nas áreas industriais dessa cidade, ou mesmo da produção que vem do campo e é negociada aqui nessa área urbana. Então estou trazendo para cá um exemplo hipotético de como poderia acontecer esse fenômeno de expansão urbana. Seguindo em frente, a gente vai falar um pouco sobre os fatores de valorização do solo urbano. O que é isso? São aqueles elementos humanos, econômicos, que vão definir o valor de um terreno na cidade. Então, para pensar em como isso funcionaria, tenta se imaginar procurando um terreno para comprar e construir uma casa para sua moradia. Quais serão os elementos que vão tornar esse terreno mais valorizado ou menos valorizado, ou que tendem a mais à frente fazer com que esse terreno que você compra se valorize? Então vamos pensar que o primeiro fator responsável pela valorização de um terreno na cidade é o Estado, através da construção das infraestruturas. Nesse caso, eu estou falando da construção da rede de esgoto, da rede de fornecimento de água, da pavimentação, do calçamento, do escoamento superficial ou do escoamento das águas pluviais, as águas da chuva, da instalação de todo o equipamento urbano de sinalização, de iluminação, de distribuição de energia, tudo aquilo que caberia ao Estado, mesmo que através de empresas concessionárias, mas que dependem da autorização do Estado para acontecer. Inclusive, o transporte e a segurança fazem parte dessa infraestrutura. Tudo isso vai fazer com que o preço dos terrenos naquele bairro seja bem maior do que no bairro sem infraestrutura. Então, primeiro fator de valorização, o Estado. Qual é o segundo fator de valorização do solo urbano? A construção civil, através do próprio padrão das casas e das benfeitorias, que você vai encontrar o padrão visual de um determinado bairro, no que diz respeito ao tipo de casa, ao tipo de prédio que você vê, ajuda muito nessa valorização. O padrão visual vai colaborar bastante para isso. Outro fator que entra aí é o setor imobiliário através da especulação. Esse setor imobiliário é o que vai determinar ou que vai fazer a avaliação do valor desses terrenos nos bairros de acordo com todas essas características do entorno. E por último, a gente tem o padrão do comércio e dos serviços. Dependendo do nível de gourmetização do comércio, a gente vai perceber que os terrenos de um determinado bairro vão ser mais valorizados do que num bairro onde o comércio é mais simplesinho. Então, esses são os 4 fatores de valorização do solo urbano: o Estado com infraestrutura, a construção civil com as construções e as benfeitorias com o padrão visual, o setor imobiliário com a especulação e a determinação dos preços a partir das características dos bairros e do mercado, e também comércio e serviços que, de acordo com o padrão, vão trazer uma aparência mais sofisticada ou menos sofisticada para aquele bairro. Então, vamos para mais conceitos aqui. Esses 2 conceitos, para quem está estudando para o Enem, são bem importantes quando se fala em espaço urbano. O conceito de metropolização e o que mais vem aparecendo, o conceito de desmetropolização.
Ops, peraí que eu bati no microfone. Para de balançar. Obrigado. Bom, então vamos lá. Metropolização é o processo em si de formação da metrópole e da região metropolitana. Quando a gente fala em desmetropolização, a gente está falando de um fenômeno mais recente e que tem tudo a ver com a interiorização da produção. Como assim? Antes, a gente tinha os espaços industriais muito concentrados nas áreas urbanas, visto que toda a produção lá no início dessa industrialização brasileira, ela se deu de forma concentrada. Inclusive, fazia parte do projeto de Getúlio Vargas de industrialização brasileira, essa industrialização concentrada. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, a industrialização brasileira no passado e na atualidade, dá uma olhada na última aula, no último vídeo que eu postei aqui, com uma aula completa sobre industrialização no Brasil, que vai tratar justamente desse assunto, inclusive complementar esse conceito de desmetropolização. A desmetropolização está diretamente relacionada à interiorização da produção. Com isso, todo aquele crescimento populacional que antes estava concentrado nos grandes centros, nas grandes cidades, começa a se dispersar. Então a gente percebe que as cidades médias e pequenas do interior começam a ter um crescimento populacional mais acelerado do que a metrópole, em função justamente da migração das pessoas que vivem ou viviam nas metrópoles e nas regiões metropolitanas para esses novos centros, essas novas cidades industriais do interior. Seguindo em frente, a gente vai falar um pouco sobre funções das cidades. No vídeo anterior sobre urbanização, eu falei sobre as áreas funcionais das cidades. E aqui a gente vai falar sobre as funções das cidades. E aí a gente vai considerar como função de cidade a principal atividade de uma cidade. Percebe-se em várias cidades que existe uma função mista. Ela vai reunir várias funções dentre as principais funções das cidades. Seguindo em frente, a gente vai ver dois conceitozinhos. O primeiro, conceito de redes de cidades ou rede urbana, que é esse sistema, esse conjunto de cidades interligadas através dos sistemas de transportes e comunicações. Aí a gente vai perceber que quanto mais avançado for o sistema de transporte e comunicações, maior será a integração entre as cidades dentro de uma rede. Como é que a gente vai classificar as cidades dentro de uma rede urbana? Então vamos dar uma olhada nos dois esqueminhas que estão aqui no quadro. O primeiro esquema está à esquerda, que é um esquema clássico, que a gente vai dizer tem um esquema onde existe uma hierarquia entre as cidades. Então podemos chamar isso aqui de hierarquia urbana. Temos uma metrópole ou várias metrópoles de alcance nacional e as metrópoles regionais. Qual seria a diferença entre a metrópole nacional e a metrópole regional? O alcance da influência dessa metrópole. Um exemplo para o Brasil, São Paulo. São Paulo tem um alcance do ponto de vista econômico, financeiro, que atinge a toda a rede urbana do Brasil, atinge a todo o território nacional. No caso das metrópoles regionais, a gente pode aqui, já trazendo exemplos, falar de cidades como Salvador ou como Recife. Salvador na Bahia, Recife em Pernambuco, que são os dois principais centros de influência da região nordeste do Brasil. Então a gente vai perceber que a influência dessas duas cidades vai um pouco além do território dos seus estados. O que é um centro regional? O centro regional é aquilo que a gente chama de cidade média. É aquela cidade um pouco maior, de maior importância, que vai polarizar todo um conjunto de pequenas cidades no seu entorno. E a cidade pequena, ou centro local, cidade local, é como o próprio nome diz, é uma cidade pequena. Pelo interior do Brasil a gente tem inúmeras dessas cidades pequenas sendo polarizadas por cidades médias. Bom, agora entendendo o que cada um desses conceitos significa, por que a gente tem um esquema clássico e um esquema atual? Quando a gente volta aqui para o conceito de rede urbana,
vai dizer que a rede é formada pelo sistema de cidades interligadas através dos sistemas de transportes e comunicações. Pensa no seguinte: você vivia numa cidade pequena do interior, lá no passado, onde o sistema de transporte era pouco desenvolvido, o sistema de comunicação, idem. Se você precisava fazer uma comprar um produto um pouco mais sofisticado ou mais tecnológico, o mínimo que você precisava fazer era sair da sua pequena cidade e ir até a cidade média vizinha tentar encontrar esse produto. Às vezes, esse produto ou serviço só seria encontrado na metrópole. Até hoje isso ainda acontece, mas numa proporção muito menor, visto que mesmo de uma cidade pequena, vamos para o esquema atual aqui ao lado, mesmo numa cidade pequena, num centro local, você consegue fazer negócios com uma metrópole nacional ou com uma metrópole regional de forma direta e imediata através do sistema de comunicação e receber o resultado desse negócio, esse produto, aqui na sua cidade pequena através do sistema de transportes. Então, há uma troca de influências e não apenas uma transmissão hierárquica das influências. Seguindo em frente, para fechar os nossos conceitos desse vídeo, a gente vai falar um pouco de gentrificação. Esse processo de gentrificação, ele muda o perfil social de um bairro, porque ele vai transformar esse bairro, antigo bairro degradado, em obsolescência, numa área valorizada. Vai revalorizar o espaço urbano. O problema é que sempre que isso acontece, como mostram essas charges aqui, com a mudança desse perfil social, a gente vai ter, é claro, a pobreza sendo empurrada mais para a periferia. Aqui a gente tem um belo exemplo. Isso aqui é um pedaço do distrito do Brooklyn, em Nova York. Brooklyn, né? Para quem gosta da série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Sempre começa lá, Brooklyn, 1982. Uma área que estava em um processo de degradação, de obsolescência, onde a gente vê que o padrão muda, porque o padrão do comércio vai mudar, vai haver uma reforma urbana, muitas vezes bancada com o dinheiro público, como é o caso do Porto Maravilha, né? O caso do Rio de Janeiro, onde as obras públicas reformaram a zona portuária ao ponto de tornar os imóveis da zona portuária mais valorizados. Isso também pode acontecer por um processo de mudança de perfil do comércio ou de mudança do perfil dos moradores. Então, digamos que um comércio mais sofisticado, as cafeterias, as hamburguerias, as barbearias gourmetizadas e tudo isso vai começar a surgir ali. E com isso, todos os serviços antigos, mais baratinhos, mais populares, vão começando a desaparecer e dando espaço a esses serviços mais sofisticados. Isso por si só vai fazer um processo de expulsão dos mais pobres, que já não vão conseguir mais consumir os serviços daquele bairro. E com isso eles vão buscar moradia, né? Vão aproveitar que houve uma valorização dos imóveis, vão vender seus imóveis e vão se deslocar para a periferia. Legal? Então há uma mudança do perfil social. Tem todo um lado positivo de valorização desses espaços, de aumento da segurança desses espaços, mas ao mesmo tempo há uma expulsão da pobreza. Bom, então eu vou parando por aqui no conceito de gentrificação. Espero ter de alguma forma aí te ajudado a conhecer um pouco mais sobre os conceitos do espaço urbano. E continua seguindo em frente, continua estudando, continua se preparando. E para completar todos esses conceitos, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui para você, de um lado ou do outro aqui, que é o primeiro vídeo dessa série sobre geografia urbana. Beleza? Um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau!